Tenho angioedema hereditário e vi na internet um tratamento chamado lanadelumab. Para que serve? Olha, é uma pergunta bem interessante. Realmente, para quem sofre de angioedema hereditário, nós sabemos que os únicos tratamentos que resolvem essa situação, o angioedema hereditário verdadeiro, aquele que você tem deficiência do inibidor de cianoesterase, aquele que você tem a deficiência da função e da quantidade do inibidor de cianoesterase, não adianta fazer o que for. Corticóide não vai resolver, antihistamínico não vai resolver, nem a adrenalina muitas das vezes resolve. Você precisa fazer a transfusão de plasma fresco, que é o que mais tem nas emergências. Então, esse é um vídeo até para os colegas médicos, né, que não têm essa experiência. Eu já peguei um paciente, eu me lembro que eu peguei um paciente na emergência que eu trabalhava, de um hospital militar, e na época, eu era estudante de alergia, né? Eu fazia a minha especialização na Santa Casa do professor Bandeira. E uma coisa que o professor Bandeira falava muito e ficava muito na nossa cabeça era isso, né? Não se faz reversão de angioedema hereditário com adrenalina nem com qualquer outra coisa. O que a gente tem que fazer justamente é ou o plasma fresco ou a introdução do inibidor de cianoesterase. Isso é algo que ficava na mente dos alunos, né? Então eu me lembro que eu estava dando plantão na emergência e de repente um colega comentou: tá difícil aqui tirar esse paciente aqui desse angioedema, estou com medo dele desenvolver um edema de glote e vir a falecer. Eu fui lá conversar com o paciente, ele tinha confirmação diagnóstica de angioedema hereditário. Eu falei: olha, entre em contato com a hematologia e imediatamente inicie um plasma fresco para que ele possa recuperar desse problema. E realmente, depois de algum tempo, ele melhorou bastante. Não tinha o inibidor de cianoesterase no dia, como a maioria dos hospitais não tem. Aqui no Brasil quase não tem, né? E ele melhorou depois de algumas horas e conseguimos reverter o quadro clínico dele e salvar a vida dele, né? Mas o lanadelumab é um anticorpo monoclonal da classe dos anticorpos monoclonais que neutralizam a bradicinina, né? Fazendo com que ela não forme o chamado complexo bradicinina-calicreína e levando então a um edema, fazendo com que o paciente então desenvolva as formas mais graves do angioedema hereditário, que é o edema de glote, e vir a falecer por insuficiência respiratória. É realmente um remédio muito promissor, é um remédio que ainda não está aprovado comercialmente, mas estão nas fases finais aí de aprovação, né? E que em muito pouco tempo os pacientes com angioedema hereditário terão uma notícia muito interessante, que vão poder aproveitar desse arsenal terapêutico para poder controlar as suas crises de angioedema, diminuindo justamente a quantidade de bradicinina circulante no corpo e, consequentemente, esse extravasamento com essas manifestações de edema, tá bom? Agradeço muito sua pergunta, excelente, muito boa, é isso mesmo. Tragam perguntas inteligentes. Um abraço, obrigado.